Nós não aguentamos mais ouvir falar nisso. Use máscara, higienize as mãos, não aglomere. Mas temos uma má notícia para você. A Covid e suas variantes estão cada vez mais agressivas. Você não vai querer pagar para ver. Vai? E aí, pessoal, estamos iniciando a nossa live da saúde, um programa que vai trazer informações, novidades sobre o tratamento da doença aqui em Três Lagoas, no nosso município, as medidas que estão sendo tomadas, e hoje nós temos o prazer de receber a nossa secretária municipal de saúde, a Elaine Fúrio, e também nós falaremos com a coordenadora municipal de imunização de Três Lagoas, a Humberta Azambuja. Nesse programa, nós também vamos falar sobre os serviços de fiscalização que estão sendo muito eficientes no nosso município, também o serviço de ampliação de leitos no Hospital Auxiliadora. Além disso, nós teremos números da Covid-19, também um balanço sobre a vacinação da Covid-19 e também a vacinação contra H1N1. Bom, nós vamos começar aqui falando com a nossa secretária, Elaine Fúrio. Elaine, como o nosso primeiro tema, nós temos aqui o serviço de fiscalização. Temos algumas imagens que a nossa equipe preparou para mostrar dessa fiscalização, que ela acontece especificamente com aqueles pacientes da Covid-19 que talvez estejam assintomáticos ou com sintomas mais leves e, porventura, eles estejam às ruas, estejam saindo de casa, o que não é permitido. Certo. Olá, Douglas, olá, Humberto, olá a todos os nossos internautas aí hoje com a gente. Um prazer estar aqui com vocês e aí também respondendo perguntas, algumas perguntas que são bem assim constantes no site, nós também estaremos respondendo. Acho importante falar isso daí para vocês. Em relação a esse serviço de fiscalização, ele é um serviço que ele nos trouxe muita contribuição. Quero deixar aqui meu agradecimento, Corpo de Bombeiros, a nossa equipe da Vigilância Epidemiológica, que eles vão até essas residências, vão até essas pessoas que estão sintomáticas, que estão positivas para a Covid-19, conversam com essas pessoas, orientam essas pessoas, e isso tem surtido, tem trazido para a gente um resultado muito bacana, muito legal. Elaine, a gente está vendo ali as imagens desse serviço e, além das pessoas sintomáticas, as assintomáticas, elas também devem obrigatoriamente ficar dentro de casa durante esse período, enquanto o vírus ainda está ativo com ela, né? Sim, sim. Desde que ela tenha tido contato com uma pessoa positiva, ou então, desde que ela tenha um resultado positivo, mesmo que ela esteja assintomática, ou seja, sem sintomas, ela precisa manter esse isolamento social. Existe muitas pessoas que teimam em sair mesmo com o Covid? Infelizmente, sim, existem. Muitas pessoas. Então fica aí esse recado importante para todos. Muito importante. Que se souber de alguém que está positivo com Covid-19, isso seja constatado, seja fato, pode ser feita a denúncia para que as medidas sejam tomadas. Essa pessoa, ela tem obrigatoriamente que ficar dentro de casa, tem que ficar isolada da população de um modo geral, caso ela esteja positiva com o vírus. Isso mesmo. Vamos então para o nosso próximo tópico, que são os leitos respiratórios. Alguns meses atrás, a Prefeitura de Três Lagoas anunciou a abertura de um possível hospital de campanha. Mais do que isso, a Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde, também em parceria com a Câmara Municipal e toda a Prefeitura de Três Lagoas, de um modo geral, preparou e equipou o Hospital Auxiliadora para que ampliasse os leitos de respiratórios, leitos clínicos e também leitos de UTI. Tem sido muito importante essa ampliação, né, secretária? Isso, muito importante. Hoje nós temos 27 leitos no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. É importante falar que naquele momento, quando nós tivemos essa abertura, nós tínhamos uma taxa de ocupação muito alta na UPA, então esse serviço nos auxiliou muito naquele momento.
né, de grande importância. Graças a Deus, hoje, nossos números melhoraram, nosso fluxo também diminuiu, tanto na UPA como na nossa rede de atenção primária à saúde, e nós temos aí uma taxa de ocupação desses leitos aí, em média, de 1/3. Então, isso é muito bom para a gente, muito gratificante, e naquele momento em que a gente tinha essa alta, nós chegamos a ter 60 pacientes na UPA internados, né? Então, naquele momento, isso veio com uma grande contribuição aí para nós da saúde. Enquanto o pessoal de casa está vendo ali as imagens da chegada de alguns equipamentos, de camas, desses leitos, a secretária está aqui explicando que foi importante também para desocupar, desafogar a nossa UPA, que passou momentos de até desespero, por ter muitos pacientes, né? Sim, sim. Nós nos vimos aí, né, de uma semana para outra, com uma unidade que ela não tinha preparo para ter paciente internado, né? A UPA não tem esse preparo, ela não tem essa finalidade. E nós nos vimos nessa condição de ter que receber esses pacientes. Então, nesse momento aí, nós chegamos a ter pacientes também em poltronas. Né? Então, você dá esse conforto para esse paciente, com uma cama hospitalar, com esse cuidado, ele é muito importante. Eu acho que é bem válido lembrar, secretária, que quando a gente fala de internação, e principalmente quando se trata de UTI, de uma internação invasiva, que seria a intubação, como é conhecida, isso não depende apenas daqueles equipamentos estruturais, aquela estrutura básica. Precisa de remédios e também profissionais. Sim, isso também profissionais, no país, insumos. né? Naquele momento a gente precisava ofertar também a questão de uma alimentação que nós não tínhamos na UPA, hoje nós temos, né? Então, esse serviço, esses leitos no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, eles vieram em um momento em que foi muito importante para a gente também conseguir atender todos esses pacientes que precisavam daquele atendimento naquele momento, que ainda precisam. Nós ainda temos pacientes lá que são assim, pacientes que necessitam desse atendimento, então que isso foi muito importante naquele momento, Douglas. Muito bem colocado, secretária. Após a Covid-19, após os efeitos, quando o vírus está ativo, nós aprendemos isso ao longo dessa doença, conforme ela foi se espalhando por todo o mundo, que a sequela, ela existe. Então, muitas pessoas, elas ficam com dificuldades respiratórias, mesmo alguns meses depois, né? E é importante que um tratamento aconteça logo após esse período. A Prefeitura de Três Lagoas se movimentou e está proporcionando, juntamente com parcerias, né, com emendas, um atendimento para essas pessoas, né? Isso. Na verdade, nós estamos com 2 olhares aí, né? Nós temos esse olhar para essas pessoas que elas saem dessa Covid e elas ficam com essas sequelas. Então, nós estamos organizando, planejando um centro de atendimento pós-Covid, que aí nós teremos uma equipe multidisciplinar composta com vários especialistas, e nós também temos hoje um outro olhar para aqueles pacientes que precisam de uma alta hospitalar, que precisam de um suporte de oxigênio e eles precisam ir para casa com esse suporte. Então, nós temos esses 2 olhares hoje para esses pacientes, que aí, então, eu posso citar aqui que seria a nossa equipe do SAD, que muito bem feito, tem realizado todo esse acompanhamento desses pacientes, que eles precisam de uma alta hospitalar e precisam desse suporte em casa. Então, é válido lembrar que é um serviço que ainda será implantado, Sim, ele já está encaminhado, né? Isso. O SAD, ele já funciona já em nosso município. Nós temos 2 equipes e ele já funciona. Esse centro de reabilitação pós-Covid, nós estamos em uma fase de compra desses equipamentos. Então, nós estamos em uma fase de aquisição. Correto. Certo? Então, será ainda divulgado o local onde isso vai acontecer, um imóvel será providenciado, mas é importante já dizer para a população que esse tratamento pós-Covid, ele deve acontecer. Essas informações, bem como diversas outras informações, estão disponíveis no site da Prefeitura de Três Lagoas. Diariamente, muitas pessoas já conhecem, já convivem, já estão familiarizadas com o nosso site, onde são postados ali os boletins, também os decretos novos, notícias relacionadas ao vírus. Tudo isso está reunido num site muito bem organizado e nós vamos mostrar para vocês hoje algo que já está em ação, já está sendo executado há alguns meses e talvez nem todos conheçam.
que é o nosso portal Covid-19. Vamos pedir para a nossa equipe colocar na tela. Você está vendo aí nesse momento o nosso site. O site www.treslagoas.ms.gov.br. Aí na página inicial, normalmente aparece ali aquela janelinha já com aviso e após você clicar naquela janelinha, conforme você está vendo, esse aí está pelo computador, mas também pode ser acessado pelo seu celular. Você vai ter acesso a essa página. Esse portal, ele também pode ser acessado diretamente pelo www.treslagoas.ms.gov.br/Covid-19. Aí, olha como é tudo bem explicadinho nessa página, mostra os grupos de vacinação, o grau de risco, os números, a rede de saúde, os locais onde você pode buscar ajuda caso você necessite, outras informações. Ali embaixo na esquerda tem as notícias, aí o boletim Covid-19. É importante lembrar que há mais de um ano, diariamente, esse boletim é publicado, divulgado de forma bem transparente. Também na sequência os vídeos, fotos e demais orientações. Rolando para baixo um pouquinho, você vai encontrar esse painel que ele está atualizado com os números de ontem, da nossa vacinação. Ou seja, 34,88% da nossa população já recebeu a primeira dose, o que equivale aí no total de doses aplicadas a 56.470, aí já incluindo primeira dose e segunda dose, ou D1 e D2. 43.000 pessoas e 43.005 pessoas receberam a primeira dose. Um terço, um pouco mais de um terço da população. E 13.465 pessoas já receberam a D2. E nós estamos falando de vacina. Na sequência, nós vamos voltar a falar um pouco mais sobre vacinação, que é o tema desse programa de hoje. Aí abaixo você está vendo os grupos que estão no momento da vacinação. Vamos falar sobre isso também mais detalhadamente na sequência, junto com a coordenadora de imunização. Pode baixar um pouquinho, por favor, só para a gente mostrar toda a nossa página. Os grupos anunciados na semana anterior. Pode baixar mais um pouquinho. E aí é o grau de risco atual do município de Três Lagoas. Como você percebe aí, ele está alto, ou seja, a conhecida bandeira vermelha. Essa bandeira implica algumas restrições que também você pode acessar pelos decretos e também pelas notícias publicadas no nosso site. Pode abaixar mais um pouco, por gentileza. Os números, também lembrando que esses são os números do dia de ontem, tá? Ele é atualizado diariamente, aí nessa página. Os notificados, positivos, enfim. Embaixo, mais um pouco do detalhamento dos locais, da rede de atendimento em saúde no nosso município. Todas essas páginas, todas essas partes da página, tem um link de Veja mais informações. Você pode acessar um pouco mais de detalhes. Aí estão as notícias relacionadas à Covid-19 e os boletins epidemiológicos, os boletins que a gente falou lá acima. Aí abaixo tem alguns vídeos importantes que você pode, de repente, informar outras pessoas, passar para seus amigos. É sempre muito importante você estar com esse material oficial. De repente, algumas notícias correm por aí, em muitos momentos são notícias falsas. No nosso site, apenas notícias oficiais. Algumas fotos estão publicadas também aí, orientações de um modo geral, algumas cartilhas preparadas, bem detalhadas. Você pode imprimir, por exemplo, na sua empresa, distribuir para os funcionários esse material, que é muito importante. E aí o rodapé da nossa página, finalizando essa página que é muito importante. Lembrando mais uma vez, para acessar essa página, digita lá no seu navegador www.treslagoas.ms.gov.br/Covid-19. E conforme eu falei anteriormente, que nós íamos entrar agora na questão da vacinação, que é o assunto do momento, que é um assunto feliz, com tantas notícias tristes, com tantas perdas que a gente vem tendo ao longo desses últimos meses. Nós, quando falamos de vacinação, nós falamos de esperança. É a vacinação que tem dado para todos nós a esperança, principalmente para quem já tomou a primeira e a segunda dose. Nós sabemos que nós, em Três Lagoas, já recebemos algumas marcas diferentes de vacina. Tem a AstraZeneca, tem a Pfizer, tem também a Coronavac, que foi a primeira que chegou. E Posso todas... dar um spoiler?
Posso dar um spoiler? Pode dar spoiler. Nós vamos receber também agora a vacina da Johnson Johnson, né? Então, isso também nós iremos receber, assim como alguns municípios de fronteira, todos os outros municípios do Mato Grosso do Sul irão receber também uma quantidade dessa vacina. E essa vacina ela tem uma característica específica muito relevante, né? Isso, que ela é dose única. Isso significa apenas uma dose. que após apenas uma dose a pessoa já está imunizada 15 dias depois, é isso? Isso. Aproximadamente, Isso. né? Tá. Vamos falar então, secretária, e também agora nós vamos convidar a nossa coordenadora de imunização, a Humberta Zambuja, sobre a nossa central de imunização. Há alguns meses, algumas semanas, lá na nossa biblioteca, temporariamente funciona como um local específico para vacina. Queria saber como que... vamos saber da coordenadora da Humberta, né? Como que está sendo a avaliação daquele local? É um local bem amplo, bem aberto, de fácil acesso, fica ali próximo à Lagoa Maior. Olá, Douglas. Olá, internautas. Obrigada, Douglas, pelo convite, por estar aqui. Espero que nós possamos estar esclarecendo realmente as dúvidas, né, da população treslagoense acerca do assunto vacina. Como o Douglas já colocou, com bastante propriedade, nós sempre fomos locados, né, enquanto central de imunização, lá no Centro de Especialidades Médicas. E este ano nós fomos agraciados pela administração municipal, que tivemos aí uma sede nova. A gente sabe que é temporário, é um local emprestado, a biblioteca continua sendo no mesmo local, mas realmente ganhamos muito com a questão da amplitude do espaço, né, um local arejado, um local lindo, onde a gente tem ali a visão também da lagoa. E é onde a gente está conseguindo realmente atender ao público, porque antes nós não atendíamos ao público. A central de imunização era apenas de distribuição e concentração de dados do município referentes a vacinas. E ali a gente está conseguindo ter condições, né, de atender ao público de uma forma ampla, organizada, sem aglomeração, para a gente conseguir, então, cumprir aí com as etapas por grupos de imunização, segundo o Planejamento Nacional de Imunização. Posso só assim complementar rapidinho? Né? Então, assim, nossa central ela era uma unidade com poucos servidores, né? Não é, Humberto? Apenas você, Exatamente. acho que mais 2 ou 3 servidores. E nós nos vimos aí em um momento onde toda a campanha aí de vacina era o o centro de tudo, né? E a gente precisava, então, fortalecer toda essa equipe. E aí veio, então, também essa necessidade de mudar de local, tendo em vista que onde a central estava era um lugar onde a gente não conseguia fazer vacina todos os dias, a gente não conseguia atender um público grande, como a gente atende hoje. E aí essa ideia veio pelo nosso prefeito Ângelo Guerreiro. Eu acho muito importante falar isso, porque quando a gente conversou, quando eu falei com ele já falou logo nessa central e aí a gente pensou, nossa, como que a gente não pensou nisso antes, né? Então, assim, realmente ficou em um lugar muito estratégico, ficou em um lugar muito bom. E quero também deixar meu abraço aqui a toda a equipe da educação, em nome da Ângela, nossa colega secretária, porque tem nos recebido aí de braços abertos, então ficou realmente aí um lugar fantástico, não é, Humberta? Exatamente, só temos a agradecer. Acho que a central ganhou muito e principalmente o município ganhou muito, o contribuinte, enfim, a população ganhou com a oportunidade de estar sendo vacinada naquele local. Por exemplo, em uma ação que nós fizemos lá, né, a primeira ação que nós fizemos, por exemplo, que nós atendemos o público de obesidade, nós ficamos ali até 8 da noite atendendo 400 pessoas naquele dia, naquela tarde, e conseguimos atender com qualidade, o local amplo, o local iluminado, com segurança. Tivemos uma outra ação, por exemplo, que atendemos os profissionais da educação, atendemos em uma manhã 712 pessoas ali na central. Então, a gente consegue hoje cumprir com esse trabalho por conta da amplitude do espaço. A secretária falou aqui há pouco que o local era um local um pouco mais reduzido, mas a imunização, a coordenação de imunização já existe, evidentemente, anteriormente, e Três Lagoas, porque existem outras vacinas, é bom lembrar isso, e Três Lagoas sempre foi referência no Brasil pela qualidade da imunização. Três Lagoas tem uma população que ela adere
as vacinas, de um modo geral, seja de gripe, seja outras vacinas. Nós temos um número bom na adesão das vacinas e com a central de imunização, o local ampliado não tem sido diferente agora nessa vacina específica da Covid-19, né? Sim, nós tocamos ainda todas as vacinas de rotina do município, como você colocou. Temos ainda o compromisso de prestar esses números à sociedade, mas ali, no momento, nós estamos vacinando pontualmente a vacina do Covid. Então, ali na central, nós não estamos abrindo para vacinação do H1N1 e nem de vacinas de rotina. Essas continuam normalmente em todas as unidades de saúde do município. Agora, especificamente a vacinação da H1N1, nós tivemos o ano passado uma experiência bem positiva. A nossa população, já entrando aí na pandemia da Covid-19, ela ficou bem atenta, bem alerta, porque é importante a vacinação da H1N1, inclusive para ajudar no combate à Covid-19, né? Nós começamos este ano a vacinação contra a gripe no mês de abril, onde inicialmente atendíamos, prioritariamente pelo Ministério da Saúde, o grupo de crianças, idosos, gestantes e puérperas. Depois abrimos para o idoso e agora já estamos com profissionais de segurança, todos os demais grupos prioritários, professores, que são elencados pelo PNI. Essas imagens são da campanha do ano passado, realmente foi uma campanha maravilhosa, com uma adesão muito grande da população, onde só ali no posto de vacinação do quartel, nós vacinamos 1.600 pessoas no período da manhã. Este ano, o que a gente está vendo? Que a adesão à campanha de gripe está muito baixa, o que é preocupante, porque não é só o Covid que mata, gente. A gripe não pode ser negligenciada. O vírus da influenza está circulando, ele está aí presente, agora com a chegada do inverno mais ainda, e as pessoas têm que, sim, se imunizarem contra a influenza, contra a gripe também. Então, hoje nós estamos no município com uma cobertura vacinal de 41,7% da população-alvo, sendo que o Ministério da Saúde nos preconiza uma cobertura mínima de 90%. Então, a gente faz aqui um chamado, a gente vem aqui lembrar a essa população prioritária para se vacinar contra a gripe, que estaremos fazendo ações amanhã, no sábado, será o dia D da gripe, da influenza, aqui no nosso município de Três Lagoas. Então, vamos aproveitar agora, que esse seria justamente o tema que a gente entraria neste momento, para divulgar essa campanha de amanhã, que ela será feita novamente naquele formato de drive-thru. Os carros deverão se deslocar, quais os locais e quais os horários e também quais grupos poderão receber essa imunização da influenza, que é a H1N1 e a gripe. Exatamente. Então, estaremos vacinando contra a gripe amanhã em 3 pontos de drive-thru da cidade. Nós estaremos vacinando no Parque de Exposições. Gostaria aqui de agradecer as parcerias para ser possível essa ação no Parque de Exposições, em frente ao quartel Nolinto Mancini e também no estacionamento do shopping da cidade, onde nós estaremos atendendo o formato mesmo de carros, mas, eventualmente, aquelas pessoas que não puderem ir de carro, na exposição e no quartel, nós conseguiremos também atender o público a pé. Só no shopping que não será possível, por uma questão de logística mesmo, ali de transporte. Então, quem vai estar comparecendo? Quem deve comparecer? O grupo prioritário da gripe, que ainda não se vacinou. Então, são crianças menores de 6 anos, são os idosos a partir de 60 anos, as gestantes, as puérperas, que é até 45 dias após o parto, professores também poderão estar, caminhoneiros, enfim, todo esse grupo prioritário da gripe, que é a vacina que a gente faz todo ano contra a gripe. Aquelas pessoas que são portadoras de comorbidades, que têm o laudo médico, que tomam todo ano também, poderão estar recebendo a vacina amanhã. Para esse público não tem idade, desde que ele esteja elencado nas comorbidades do Plano Nacional de Imunização para a gripe, eles poderão receber a vacina. Gostaria de salientar que nós não teremos condições de atender crianças com comorbidade ali e nem crianças de modo geral. Então, a gente vai conseguir atender, a partir de 10 anos de idade, as pessoas com comorbidade e laudo médico. Então, crianças até 6 anos poderão ser vacinadas e crianças a partir de 10, desde que sejam com algumas comorbidades que estão nesses laudos. Isso, mas as crianças até 10 anos a gente vai continuar atendendo nas unidades de saúde. Nós não conseguiremos atender no drive. Tá. E o horário, a partir de que horário?
A partir das 7h30, iniciaremos a ação e encerraremos às 11 da manhã. Então, tem a manhã toda ali para receber a vacina. A equipe já está alinhada, a equipe já está treinada. Nós vamos manter todos os protocolos de segurança, tanto do profissional como do vacinado, da população. Então, é importante levar, né, a documentação pessoal para que receba a vacina, então, amanhã, contra a influenza. Imprescindível a documentação pessoal, né, o RG, o CPF, e para aqueles portadores de doença crônica, levar o laudo. Nós não estaremos retendo este laudo, mas ele deverá ser apresentado para que a pessoa tenha o acesso à vacina. Perfeito. Certo, gente, só reforçando aí um pouquinho, esses grupos que eles estão sendo contemplados agora para essa vacinação da H1N1, eles já foram contemplados para a vacinação Covid. Então, é muito importante que vocês compareçam amanhã, sempre respeitando esse intervalo de 15 dias entre uma vacina e outra, tá? Mas quem tomou vacina Covid nesse intervalo citado agora, pode, então, procurar um desses 3 pontos amanhã, ou então uma unidade de saúde. Era justamente isso que eu ia tocar, secretária. Se a pessoa tomou, por exemplo, há 2 semanas, a primeira dose da AstraZeneca, que seja, Certo. ela tomou essa dose há 2 semanas, há 15 dias, então ela já pode tomar da Covid, mesmo ainda não tendo tomado a segunda dose, né? Isso, então ela pode 15 dias. Sempre respeitando esse intervalo de 15 dias. Isso, pelo menos 15 dias. Para que a eficácia dessas vacinas possa ser mantida. Nós vamos, neste momento, abrir, ainda falando sobre vacinação, para algumas perguntas feitas aqui nos comentários e também que a gente vem recebendo cotidianamente sobre as vacinas. A primeira pergunta que a gente vai fazer é sobre... Nós sabemos que existem diferenças no intervalo entre primeira dose e segunda dose, dependendo de qual é a marca desse imunizante. No caso da AstraZeneca, até 3 meses é possível que as pessoas possam esperar para que elas tomem a segunda dose. No entanto, a pergunta que chega aqui para a gente é obrigatório esperar esses 3 meses ou existe um período menor em que ela já possa receber a segunda dose? Ótima pergunta, Douglas. Vamos tentar elucidar. O intervalo de vacinas, cada vacina é um laboratório diferente, é uma estrutura genética diferente, então elas têm que ser obedecidas esse período. Por exemplo, o laboratório da Coronavac é no mínimo 14 dias, no máximo 28 dias. Então, o ideal ali é entre 21 dias. Então, é interessante a gente obedecer esse intervalo por conta da eficácia que é estudada dentro desse intervalo. A AstraZeneca. Até nós fizemos, né, uma ação terça, quarta e quinta-feira lá na Central para estar atendendo segunda dose de AstraZeneca. Éramos para ter atendido 3.115 pessoas até quinta-feira. No entanto, compareceram 1.537, ou seja, em torno de 50% do público que deveria ter comparecido, compareceu. O intervalo da vacina AstraZeneca do laboratório, a orientação é a seguinte, é no mínimo 30 dias entre a primeira e a segunda dose e no máximo 3 meses. Então, a gente pode sim estar fazendo um intervalo de 60 dias, por exemplo, porque está ali no meio, passou o período mínimo e não chegamos ao intervalo máximo. Por quê? Não pode passar do máximo, porque os estudos de eficácia são de acordo com aquele prazo. Se a gente extrapolar o prazo, não dá para garantir nem afirmar que a eficácia vai ser menor, maior ou igual. Então, ela pode, sim, ser feita com 2 meses. E nós estamos fazendo esse chamado por quê? Porque nós temos, no mês de julho, meados de julho, até o final de agosto, nós temos que cumprir com 13.000 doses de segunda dose de AstraZeneca. E o que está acontecendo? O Estado tem nos fornecido já essas doses. Então, nós estamos adiantando, dentro desse período de segurança, podemos afirmar isso, para que não haja motivos para se preocupar que está passando da hora, ou ainda, recebemos a vacina, vamos utilizar, vamos aplicar a vacina, né? Como diz o nosso secretário estadual de saúde, a vacina não é na geladeira, é no braço. Então, a gente recebe, a gente aplica. Estamos fazendo esse chamado para isso, para a gente conseguir desafogar essa demanda que está concentrada aí no mês de julho e agosto, e estamos, sim, trabalhando dentro do período de segurança de intervalo entre elas.
Douglas, só para complementar mais uma vez, muitas pessoas estão com a carteirinha em casa com esse prazo para essa D2. Tá? Então, é sempre muito importante estar atento a todas essas atualizações. Então, nós estamos chamando essas pessoas que têm essas carteirinhas com esse prazo de 90 dias, elas podem, então, se adiantar, conforme a gente divulga nos sites. Isso é muito importante. Elas podem ir até uma unidade de saúde a partir de hoje. Nós vacinamos na central na terça, quarta e quinta, e a partir de hoje, essa dose 2 da AstraZeneca, ela estará disponível nas unidades básicas de saúde do nosso município. Secretária, eu acho que você está colando aqui das minhas Jura? perguntas, porque era justamente essa pergunta que eu ia fazer na sequência, que foi feita aqui para a gente pelas nossas redes sociais. Desculpa. Imagina, na verdade, a gente vê que a gente está bem alinhado. A pergunta era justamente essa. No cartãozinho tem uma data, mas a gente está divulgando. Isso. E para quem tem dúvidas dessa divulgação, todo mundo tem um Instagram, ou tem um Facebook, ou se não tem, pode acessar o site da Prefeitura para ver qual que é a vacina, qual o grupo está recebendo neste momento. Então, lá no nosso Instagram, por exemplo, a gente vai ver que a segunda dose da AstraZeneca ela foi ofertada, como a Humberta já colocou, nos dias 22, 23 e 24, lá na Central de Imunização, para quem foi vacinado a primeira dose antes do dia 3 de maio. Então, apenas metade compareceu. Quem ainda não compareceu, recebeu a primeira dose da AstraZeneca, deve comparecer a partir de hoje nas unidades de saúde para que seja imunizado com a AstraZeneca. Só um detalhezinho, secretária. A vacina, nós vamos recebendo já estamos falando de 4 marcas diferentes. Então, quem recebeu essa dose, ela precisa necessariamente de receber uma dose da mesma marca da primeira. Da mesma marca, isso mesmo. E como nós não sabemos quais as que virão no futuro, talvez a gente venha ter apenas outras marcas, quem tomou da AstraZeneca deve aproveitar enquanto elas estão lá, porque senão ela pode perder essa vacina, né? Sim, na verdade nós iremos garantir, tá, essas doses 2 para essas pessoas que já tomaram dose 1. Tá? Então, assim, só que como aconteceu com a Coronavac, muitas pessoas elas não compareceram para a dose 2. É importante que se essas pessoas, nesse prazo de 90 dias, né, que elas compareçam, porque se elas não comparecerem, a gente pode, então, estar fornecendo para um outro grupo. Tá? Como foi que aconteceu com as vacinas Coronavac. Mas nesse intervalo que está nessa carteirinha, nós iremos garantir. Só que essas pessoas podem se adiantar procurando uma unidade de saúde e já tomando sua dose 2. Então, secretária, isso que você colocou agora é tão importante que também venha calhar com a próxima pergunta, que é sobre uma possível devolução de vacinas. Não foi bem ótimo. Isso que aconteceu, não foram vacinas devolvidas Sim. ou perdidas, elas foram substituídas por outra marca, né? Isso mesmo. Então, assim, essa pergunta, ela tem sido constante aí nesses últimos dias. Eu acho muito importante esse esclarecimento, porque nós não devolvemos simplesmente doses de Coronavac. Nós fizemos uma troca. Tá? Então, nós enviamos ao Estado 1.500 doses de Coronavac e nós recebemos em troca 1.500 doses de AstraZeneca. Por que a gente fez essa troca? Porque alguns municípios do Estado, eles estavam precisando, eles não tinham dose 2 suficiente. E nós não conseguimos fazer todas essas doses 2. Então, nós respeitamos aquele prazo, né, para que fosse tomada a dose 2. Quando esse prazo ele passou, nós fizemos essa troca para que a gente conseguisse, então, atingir mais pessoas com essa dose 1. Vamos para a próxima pergunta, secretária. A famosa xepa. Né? Existe um Xepa. cadastro que é feito e algumas pessoas até desconfiam. Poxa, isso não está funcionando, fiz Sim. o cadastro, ninguém me ligou. Não é tão comum, não é tão fácil de que sobre a quantidade suficiente para preencher, para ser entregue a todos do cadastro, né? Sim, olha, nós gostaríamos que estivesse sobrando vacinas. Na verdade, não sobram, não é, Humberta? Mesmo quando a gente faz ações isoladas lá na central, as vacinas elas não sobram, gente. Então, nós temos esse cadastro. As pessoas podem procurar pela unidade de saúde, podem fazer esse cadastro, mas a gente tem tido, assim, poucas sobras. Chega final do dia, não sobra 1, 2, 3 doses dentro de um frasco. Quando isso acontece, a gente tem uma lista para essas pessoas, né? Mas é importante falar que a gente não tem essas sobras para estar aí correndo com essa lista em uma velocidade que talvez seja o esperado pelas pessoas. Tá? Correto.
A gente tem mais algumas perguntas, vamos fazer umas respostas mais objetivas para que a gente consiga responder todas, Tá, joia. né? Pelo menos a maioria das que a gente tem aqui. Por que os moradores de rua foram vacinados e os comerciantes não? É uma pergunta que chegou aqui para a gente. Nós atendemos o grupo prioritário elencado pelo Plano Nacional de Imunização para a operacionalização da campanha de Covid e atendemos também a orientação das resoluções estaduais, que são feitas pelo secretário estadual de saúde, né, com o aval dos secretários municipais. Então, assim, em outras palavras, a gente obedece ordens. Tá? A ordem vem de cima e a gente cumpre. Então, os grupos que são elencados são aqueles que nós vacinamos. E os moradores de rua são, sim, uma situação de alta vulnerabilidade para estar contraindo o Covid. Então, ele está dentro do grupo elencado e nós não vacinamos mais de 50 pessoas, porque era o público que tinha aqui no município. E a gente entende que a questão dos comerciantes é um número muito maior, vai sim chegar este momento. Eu gostaria, gente, de esclarecer aqui a seguinte situação. A vontade do PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, é imunizar todas as pessoas do Brasil a partir de 18 anos. É esse o nosso ensejo, é esse o nosso desejo. Vai chegar uma hora que nós vamos conseguir cumprir. Quando? Quando tivermos vacina suficiente. Então, essas escolhas de grupos prioritários, a gente entende que são pessoas de maior vulnerabilidade. Por exemplo, começamos com os idosos, que era o grupo de maior incidência de óbitos por Covid no Brasil, naquele momento do início da campanha. E a gente vem descendo por idade, por grupos elencados. Então, vai chegar um momento que a gente vai conseguir atender as pessoas de 18 anos. Então, além de atendermos os grupos, o município também está baixando por idade, por faixa etária. Hoje, no momento, estamos atendendo pessoas a partir de 48 anos de idade. Então, eu gostaria de frisar a seguinte situação, como o Douglas já colocou aqui. Fiquem atentos ao site da Prefeitura, que é o link onde vai anunciar qual grupo está sendo atendido naquele momento, naquela semana, qual idade vai ser atendido e o local de atendimento. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não vi, quando eu vi já tinha passado. Sim, realmente está muito rápido, porque a gente recebe a vacina, por exemplo, numa sexta-feira à noite, no sábado de manhã nós já temos que ter uma ação traçada para poder aplicar essa vacina, nós não podemos perder tempo. Então, é realmente muito rápido. Fiquem atentos para não perder o cronograma de vacinação, porque passou esse grupo, a gente tem que atender outro grupo, que são ordens que a gente recebe do Estado. Certo. Inclusive, Douglas, hoje nós temos uma nova remessa, então, provavelmente, até o final da tarde, nós estaremos divulgando aí o que a gente vai conseguir atender com essa nova remessa. Então, fiquem atentos. É importante até explicar para a população que quando a gente não sabe exatamente quantas doses vão chegar naquele dia. Então, a partir do momento que é identificado, olha, serão, um exemplo, né, 5.000 doses. Essas 5.000 doses, elas conseguem atender quais grupos? Dá para baixar a idade para quanto? E até a próxima pergunta que eu faria era essa. Parou de abaixar as idades? Não parou. Ainda não. Ainda continua baixando, Isso. né? Hoje, do quantitativo que a gente recebe, 70% desse quantitativo ele é destinado para a gente baixar a idade e 30% ele é destinado para aqueles grupos prioritários que a gente ainda não finalizou. Então, o que está faltando para a gente finalizar aqui em Três Lagoas como grupo prioritário? A indústria e a população carcerária, que nós já vamos entrar agora nesse final de semana. Ainda seguindo... Isso, caminhoneiros, verdade, aqui Humberto, bem lembrado, caminhoneiros também. Com as nossas perguntas, chegou uma pergunta aqui da seguinte maneira. Sou obeso e perdi o dia da vacinação na central. E agora, o que eu posso fazer? Nós fizemos várias ações de grupos pontuais, por exemplo, só de obesos, nós fizemos 2 ações lá na central. A partir desse momento, a gente transferiu, então, essas doses para as unidades de saúde. Então, o grupo de obeso, o grupo de todas as comorbidades elencadas pelo PNI, assim como os trabalhadores da educação, trabalhadores da saúde, continuam sendo atendidos nas unidades. Então, é só chegar com o comprovante que pertence àquele grupo, que as unidades de saúde estão absorvendo, sim, essa demanda. Porque os próximos atendimentos da central, enquanto ação, serão desses grupos que a secretária acabou de falar, que ainda não abrimos para atendimento. É importante, então, frisar que se o seu grupo
de vacinação, ele está em evidência naquele momento, é o dia da sua vacina, aproveite esse dia, porque isso vai te ajudar, você vai pegar menos, um movimento um pouco menor, porque vai ser só o seu público específico, e você também vai ajudar outras pessoas, porque de repente você indo, esperando, deixando para tomar sua vacina num outro momento, você vai atrapalhar aquele que talvez ainda esteja chegando a vez dele. Então é uma questão de solidariedade, é uma questão de coletiva, todos devem se ajudar. A imunização, é importante também lembrar que a imunização não é importante só para quem toma a vacina. Quando o seu colega, quando o seu vizinho, quando o seu amigo é vacinado, você também está se protegendo. Então ele ajuda a todos. Então, às vezes as pessoas ficam ansiosas, querendo logo que seja a vez dela, e ficam até chateadas quando um outro vacina e ela não. Mas eu acho que é o momento até de comemorar. Se todos forem vacinados no Brasil e só você não foi vacinado, você vai estar protegido também. Sim, também. Eu acho que todos precisam, né, da vacina. E é muito complicado para a gente, enquanto gestão, priorizar um grupo e o outro não. Isso é também complicado. Então, é muito importante isso que a Humberta falou, que a gente segue todos esses grupos, que a gente segue essas regras, que elas não foram criadas por nós aqui de Três Lagoas. Né? Então, isso é muito importante que as pessoas saibam disso, porque muitas vezes elas acham que a gente prioriza um grupo e a gente acaba deixando o outro, mas, na verdade, não é isso que acontece. A gente entende que todos precisam da vacina. Então, tão logo chega, a gente já inicia a campanha. Perfeito. Eu só gostaria de fazer um adendo aqui, Douglas. Você falou da questão da empatia. Eu acho que é o que está faltando para nós, termos empatia com o nosso próximo. Então, eu gostaria de alertar aqui a nossa população para a seguinte situação. As vacinas hoje disponíveis no Brasil, elas são 2 doses, como já falamos, né? Com exceção da Janssen, que vamos receber, que ainda não chegou, vamos receber. É dose única, as demais são 2. Então, aquela pessoa que já tomou a sua primeira dose, já tomou a sua segunda dose, considere-se imunizada e continue guardando todas as medidas sanitárias de prevenção, que é o uso de máscara, o álcool em gel, lavar as mãos e não aglomerar. Então, quem já tomou 2 doses, não entre na fila novamente para tomar uma terceira dose, porque não existe terceira dose. Se você fizer isso, você está faltando com empatia com o seu próximo, você está tomando 3 doses e deixando que uma pessoa que não toma nenhuma priva-lhe o direito de tomar a primeira dose para tomar 3. Então, quem tomou 2, considere-se imunizado e não entre novamente na fila para tomar uma terceira dose de outro laboratório. Nós não sabemos o efeito que isso pode causar em questões de evento adverso. Então, considere-se imunizado e permaneça em casa. Então, vamos ouvir agora as considerações finais da secretária Elaine, a recomendação para a população. Olha, gente, gostei bastante desse momento, eu acho que ele é muito importante, espero poder voltar aqui com outras perguntas, né, com outras respostas. Eu acredito que seja muito importante esse nosso momento aqui, e isso faz parte também do nosso trabalho, né? Então, como bem a Humberta falou, nós estamos com uma doença nova, nós estamos nos unindo para isso, ainda existem muitos estudos, muita coisa nova aparecendo, né? Só que uma coisa ainda não mudou, e é isso que a gente precisa realmente ter, assim, sabe, consciência. Todas essas medidas de prevenção que a gente divulga diariamente, que a gente fala, distanciamento social, eles ainda são a única maneira para a gente combater esse vírus. Então, é uma doença nova, muita coisa mudou, todos os dias uma novidade, mas a maneira como a gente se previne dessa doença não mudou. E isso é muito importante, Douglas. Tá? Então, seria esse nosso recado aqui, nosso principal recado hoje. Então, reforçando mais uma vez, você que já recebeu a primeira dose, complete a sua imunização, ajude a proteger você, ajude a proteger a todos os outros que estão ao seu redor, a toda a sua família, principalmente aqueles que estão perto. Quem ainda não perdeu um ente querido, um familiar, com certeza conhece alguém que perdeu uma pessoa amada. Se você ainda não perdeu, continue zelando, continue cuidando, priorize a imunização. Às vezes um efeitinho colateral, uma dorzinha aqui, outra ali, isso eu acho que no final das contas não é nada perto da dor e do sofrimento que muitos dos Três Lagoenses, muitos dos brasileiros e de toda a população do mundo têm sofrendo, assim como eu já sofri. Todos os aqui, a secretária, a coordenadora Humberta todos também, nós, né? Já perdeu alguém que ama, que gosta,
e para que nós possamos evitar que isso continue, nós pedimos a todos que continuem se cuidando. Agradecemos a audiência de todos e até o próximo. Na próxima semana nós voltaremos com mais informações, com mais novidades para todos e orientações, além de ouvir e responder à nossa população. Muito obrigado a todos e até lá.